Capítulo 5 Concílios, Seção 1ª Concílios em geral. Artigo 59. Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil são assembleias constituídas de ministros e presbíteros regentes. Artigo 60. Estes concílios são Conselho da Igreja, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio. Artigo 61. Os concílios guardam entre si gradação de governo e disciplina. E, embora cada um exerça a jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias da sua competência, os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores. Artigo 62. Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, em ordem ascendentes, são: a. O conselho que exerce jurisdição sobre a igreja local. B. O presbitério que exerce jurisdição sobre os ministros e conselhos de determinada região. C. O sínodo que exerce jurisdição sobre 3 ou mais presbitérios. D. O Supremo Concílio que exerce jurisdição sobre todos os concílios. Artigo 63. Nenhum documento subirá a qualquer concílio senão por intermédio do inferior competente, salvo quando este recusar-se a encaminhá-lo. Artigo 64. De qualquer ato de um concílio, caberá recurso para o imediatamente superior, dentro do prazo de 90 dias a contar da ciência do ato impugnado. Parágrafo único. Este recurso não tem efeito suspensivo. Artigo 65. Se qualquer membro de um concílio discordar de resolução deste, sem contudo desejar recorrer, poderá expressar sua opinião contrária pelo a. dissentimento, b. protesto. Parágrafo 1º. Dissentimento é o direito que tem de qualquer membro de um concílio de manifestar opinião diferente ou contrária à da maioria. Parágrafo 2º. Protesto é a declaração formal e enfática por um ou mais membros de um concílio contra o julgamento ou deliberação da maioria, considerada errada ou injusta. Todo protesto deve ser acompanhado das razões que o justifiquem, sob pena de não ser registrado em ata. Parágrafo 3º. O dissentimento e o protesto deverão ser feitos por escrito, em termos respeitosos e com tempo bastante para serem lançados em ata. Poderá o concílio registrar em seguida ao dissentimento ou ao protesto as razões que fundamentaram a resolução em apreço. Artigo 66. Os membros dos concílios são: a. efetivos, os ministros e presbíteros que constituem o concílio, bem como o presidente da legislatura anterior. b. ex officio, os ministros e presbíteros em comissões ou em cargos determinados por seu concílio, e os presidentes dos concílios superiores, os quais gozarão de todos os direitos, menos o de votar. C. Correspondentes, ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que, embora não efetivos, estejam presentes podendo fazer o uso da palavra. D. Visitantes, ministros de quaisquer comunidades evangélicas que serão convidados a tomar assento sem direito a deliberar. Parágrafo único. O disposto na linha B deste artigo não se aplica aos conselhos. Artigo 67. A mesa do presbitério, do sínodo ou do Supremo Concílio compor-se-á de presidente, vice-presidente, secretário executivo, secretários temporários e tesoureiro. Parágrafo 1º. O presidente, os secretários temporários e o tesoureiro serão eleitos para uma legislatura, aqueles que imediatamente depois da abertura dos trabalhos após aprovadas as contas da tesouraria.
Parágrafo 2º. O secretário executivo do presbitério será eleito por 3 anos, o do Sínodo e do Supremo Concílio para 2 legislaturas. Parágrafo 3º. O vice-presidente será o presidente da reunião ordinária anteriormente, e sua ausência substituí-lo-á o secretário executivo. Parágrafo 4º. Quando o presidente eleito pelo concílio for presbítero, as funções privativas de ministro serão exercidas pelo ministro que o presidente escolher. Para os cargos de secretário executivo e tesoureiro, poderão ser eleitos ministros ou presbíteros que não sejam membros do concílio, mas que o sejam de igrejas pelo menos jurisdicionadas sem direito a voto. Artigo 68. Só poderão tomar assento no plenário dos concílios os que apresentarem à mesa as devidas credenciais juntamente com o livro de atas, relatório e estatísticas das respectivas igrejas. No caso de presbítero, as credenciais, os livros de atas e o relatório do concílio que representarem quando se tratar de sínodo ou Supremo Concílio. Artigo 69. A autoridade dos concílios é espiritual, declarativa e judiciária, sendo-lhes vedada infligir castigos ou penas temporais e formular resoluções que, contrárias à palavra de Deus, obriguem a consciência dos crentes. Artigo 70. Compete aos concílios a dar testemunho contra erros de doutrinas e prática. B. Exigir obediência aos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus. C. Promover e dirigir a obra de educação religiosa e evangélica da comunidade, sob sua jurisdição, escolhendo e nomeando pessoas idôneas para ministrá-las. D. Velar pelo fiel cumprimento da presente Constituição. E. Cumprir e fazer valer cumprir com zelo e eficiência as suas determinações, bem como ordens e resoluções dos concílios superiores. F. Excetuados os sínodos, nomear representantes aos concílios superiores e suplentes que correspondam ao número e ofício, custeando-lhes as despesas de viagem. G. Propor aos concílios superiores quaisquer assuntos que julguem oportunos. H. Determinar planos e medidas que contribuam para o progresso, paz e pureza da comunidade sob sua jurisdição. I. Receber e encaminhar ao concílio imediatamente superior os recursos, documentos ou memoriais que lhes forem apresentados com este fim, uma vez redigidos em termos convenientes. J. Fazer subir ao concílio imediatamente superior representações, consultas, referências, memoriais e documentos que julgarem oportunos. L. Enviar ao concílio imediatamente superior por seus representantes o livro de atas, o relatório de suas atividades e a estatística do trabalho sob sua jurisdição. M. Examinar as atas e relatórios do concílio imediatamente inferior. N. Tomar conhecimento das observações feitas pelos concílios superiores às suas atas, inserindo o registro desse fato na ata de sua primeira reunião. O. Julgar as representações, consultas, referências, recursos, documentos e memoriais de seus membros ou os que subirem dos concílios inferiores. P. Tomar medidas de caráter financeiro para a manutenção do trabalho que lhes tenha sido confiado. Artigo 71. Quando um concílio tiver de decidir questões de doutrina e prática, disciplinares ou administrativas, a respeito das quais não haja lei ou interpretação firmada, resolverá como julgar de direito, devendo contudo submeter o caso ao concílio superior. Parágrafo único. São considerados assuntos dessa natureza: a. Casos novos. B. Matéria em que o concílio esteja dividido. C.
matéria que exija solução preliminar ou seja de interesse geral. Artigo 72. As sessões dos concílios serão abertas e encerradas com a oração e, excetuadas as do conselho, serão públicas, salvo em casos especiais. Artigo 73. O presbitério se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez ao ano, o sínodo bienalmente nos anos ímpares e o Supremo Concílio quatrienalmente em anos pares. Artigo 74. Os concílios reunir-se-ão extraordinariamente quando a. determine o próprio concílio, b. a mesa julgar necessário, c. ou determinarem concílios superiores, d. requerido por 3 ministros e 2 presbíteros no caso de presbitérios, por 5 ministros e 3 presbíteros representando ao menos 2/3 dos presbitérios, em se tratando de sínodos, e por 10 ministros e 5 presbíteros representado pelo menos 2/3 dos sínodos para o Supremo Concílio. Parágrafo 1º. As reuniões extraordinárias deverão os trabalhos dos concílios ser dirigidos pela mesa da reunião ordinária anterior, e só se tratará da matéria indicada nos termos da convocação. Parágrafo 2º. Na reunião extraordinária poderão servir os mesmos representantes da reunião ordinária anterior, salvo se os respectivos concílios os tiverem substituído. Seção 2ª. Conselho da Igreja. Artigo 75. O Conselho da Igreja é o concílio que exerce jurisdição sobre uma igreja e é composto do pastor ou pastores e dos presbíteros. Artigo 76. O quórum do conselho será constituído do pastor e 1/3 dos presbíteros, não podendo o número destes ser inferior a 2. Parágrafo 1º. O conselho poderá, em caso de urgência, funcionar com 1 pastor e 1 presbítero, quando não tiver mais de 3 ad referendum da próxima reunião regular. Parágrafo 2º. O pastor exercerá as funções plenas de conselho em caso de falecimento, de mudança de domicílio, renúncia coletiva ou recusa de comparecimento dos presbíteros. Em qualquer desses casos, levará o fato imediatamente ao conhecimento da comissão executiva do presbitério. Parágrafo 3º. Quando não for possível, por motivo justo, reunir-se o conselho para exame de candidatos à profissão de fé, o pastor o fará dando conhecimento de seu ato ao referido concílio na sua primeira reunião. Artigo 77. O conselho só poderá deliberar sobre o assunto administrativo com a maioria dos seus membros. Artigo 78. O pastor é o presidente do conselho, que em casos de urgência poderá funcionar sem ser presidido por um ministro, quando não se tratar de admissão, transferência ou disciplina de membros, sempre, porém, ad referendum do conselho na sua primeira reunião. Parágrafo 1º. O pastor poderá convidar outro ministro para presidir o conselho, caso não possa fazê-lo por ausência ou impedimento. O vice-presidente deverá convidar outro ministro para presidi-lo, de preferência ministro do mesmo presbitério, e na falta deste, qualquer outro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Parágrafo 2º. Quando não for possível encontrar um ministro que presida o conselho, cabe ao vice-presidente convocá-lo e assumir a presidência sempre ad referendum da primeira reunião. Parágrafo 3º. Havendo mais de um pastor, a presidência será alternada, salvo outro entendimento, se todos estiverem presentes, o que não presidir terá direito a voto. Artigo 79. Recusando-se o pastor a convocar o conselho a pedido da maioria dos presbíteros, ou de um, quando a igreja não tiver mais de 2, o presbítero ou presbíteros levantarão o fato ao conhecimento da comissão executiva do presbitério. Artigo 80. O pastor é sempre o representante legal da igreja, para efeitos civis, e, na sua falta, o seu substituto. Artigo 81. O conselho reunir-se-á a, pelo menos de 3 em 3 meses, b, quando convocado pelo pastor, c, quando convocado pelo vice-presidente no caso do parágrafo 2º do artigo 78, d,
a pedido da maioria dos presbíteros ou de um presbítero quando a igreja não tiver mais de 2, e por ordem do presbitério. Parágrafo único. Nas igrejas mais longínquas, o período referido na alínea A poderá ser maior a critério do pastor evangelista. Artigo 82. Será ilegal qualquer reunião do Conselho sem convocação pública ou individual de todos os presbíteros, com tempo bastante para o comparecimento. Artigo 83. São funções privativas do Conselho: a. Exercer o governo espiritual e administrativo da Igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não negligenciem os seus privilégios e deveres. B. Admitir, disciplinar, transferir e demitir membros. C. Impor penas e relevá-las. D. Encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e instá-los depois de verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos escolhidos. E. Encaminhar a escolha e eleição de pastores. F. Receber o ministro designado pelo presbitério para o cargo de pastor. G. Estabelecer e orientar a junta diaconal. H. Supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e outras organizações da Igreja, bem como a obra educativa em geral em qualquer atividades espirituais. E exigir que os oficiais e funcionários sob sua direção cumpram fielmente suas obrigações. J. Organizar e manter em boa ordem os arquivos, registros e estatísticas da Igreja. L. Organizar e manter em dia o rol de membros comungantes e não comungantes. M. Apresentar anualmente à Igreja relatório das atividades, acompanhado das respectivas estatísticas. N. Resolver caso de dúvida sobre doutrina e prática para a orientação da consciência cristã. O. Suspender a execução de medidas voltadas pelas sociedades domésticas da Igreja que possam prejudicar os interesses espirituais. P. Examinar os relatórios, os livros de atas e os das tesourarias das organizações domésticas, registrando nelas as suas observações. Q. Aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da Igreja e dar posse às suas diretorias. R. Estabelecer pontos de pregação e congregações. S. Velar pela regularidade dos serviços religiosos. T. Eleger representante ao presbitério. U. Velar por que os pais não se descuidem de apresentar seus filhos ao batismo. V. Observar e pôr em execução as ordens legais dos concílios superiores. X. Designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem. Artigo 84. O Conselho elegerá anualmente um vice-presidente, um ou mais secretários e um tesoureiro, sendo que este de preferência oficial da Igreja. Parágrafo único. O pastor acumulará o cargo de secretário somente quando não houver presbítero habilitado para o desempenho do referido cargo. Seção 3ª. Presbitério. Artigo 85. O presbitério é o concílio constituído de todos os ministros e presbíteros representantes de igrejas de uma região determinada pelo sínodo. Parágrafo único. Cada igreja será representada por um presbitério, eleito pelo respectivo conselho. Artigo 86. 3 ministros e 2 presbíteros constituirão o quórum para o funcionamento legal do presbitério. Artigo 87. Nenhum presbitério se formará com menos de 4 ministros em atividade e igual o número de igrejas. Artigo 88. São funções privativas do presbitério: a. Admitir, transferir, disciplinar, licenciar e ordenar candidatos ao ministério e designar onde devem trabalhar. B. Conceder licença aos ministros e estabelecer ou dissolver as relações destes com as igrejas ou congregações.
admitir, transferir e disciplinar ministros e propor a sua jubilação, designar ministros para igrejas, vagas e funções especiais, e velar por que os ministros se dediquem diligentemente ao cumprimento da sagrada missão. F. Organizar, dissolver, unir e dividir igrejas e congregações e fazer que observem a constituição da igreja. G. Receber e julgar relatórios das igrejas, dos ministros e das comissões a eles subordinadas. H. Julgar da legalidade e conveniência das eleições de pastores, promovendo a respectiva instalação. I. Examinar as atas dos conselhos, inserindo nas mesmas as observações que julgar necessárias. J. Providenciar para que as igrejas remetam pontualmente o dízimo de sua renda para o Supremo Concílio. L. Estabelecer e manter trabalhos de evangelização dentro dos seus próprios limites em regiões não ocupadas por outros presbitérios ou missões presbiterianas. M. Velar porque as ordens dos concílios superiores sejam cumpridas. N. Visitar as igrejas com o fim de investigar e corrigir quaisquer males que nelas tenham suscitado. O. Propor ao Sínodo e ao Supremo Concílio todas as medidas de vantagem para a Igreja em geral. P. Eleger representantes aos concílios superiores. Artigo 89. A representação do presbitério no Sínodo será constituída de 3 ministros e 3 presbíteros, até 2.000 membros, e mais de 1 ministro e 1 presbítero para cada grupo de 2.000 membros. Artigo 90. A representação do presbitério ao Supremo Concílio será constituída de 2 ministros e 2 presbíteros, até 2.000 membros, e mais 1 ministro e 1 presbítero para cada grupo de 2.000 membros. Seção 4ª. Sínodo. Artigo 91. O Sínodo é a Assembleia de Ministros e Presbíteros que representam os presbitérios de uma região determinada pelo Supremo Concílio. O Sínodo constituir-se-á de pelo menos 3 presbitérios. Artigo 93. 5 ministros e 2 presbíteros constituem-se o número legal para funcionamento do Sínodo, desde que estejam representados 2/3 dos presbitérios. Artigo 94. Compete ao Sínodo: a. Organizar, disciplinar, fundir, dividir e dissolver presbitérios. B. Resolver dúvidas e questões que subam aos presbitérios. C. Superintender a obra de evangelização, de educação religiosa, o trabalho feminino e o da mocidade, bem como as instituições religiosas, educativas e sociais no âmbito sinodal de acordo com os padrões estabelecidos pelo Supremo Concílio. D. Designar ministros e comissões para execução de seus planos. E. Executar e fazer cumprir suas próprias resoluções e as do Supremo Concílio. F. Defender os direitos, bens e privilégios da Igreja. G. Apreciar os relatórios e examinar as atas dos presbitérios de sua jurisdição, lançando nos livros respectivos as observações necessárias. H. Responder às consultas que lhe forem apresentadas. I. Propor ao Supremo Concílio as medidas que julguem de vantagem geral para a Igreja. Seção 5ª. Supremo Concílio. Artigo 95. O Supremo Concílio é a Assembleia de Deputados eleitos pelos presbitérios e o órgão de unidade de toda a Igreja Presbiteriana do Brasil, jurisdicionando igrejas e concílios que mantêm o mesmo governo, disciplina e padrão de vida. Artigo 96. 12 ministros e 6 presbíteros, representando pelo menos 2/3 dos sínodos, constituirão número legal para o funcionamento do Supremo Concílio. Artigo 97. Compete ao Supremo Concílio: a. Formular sistemas ou padrões de doutrinas e prática quanto à fé, estabelecer regras de governo, de disciplina e de liturgia, de conformidade com o ensino das Sagradas Escrituras. B. Organizar, disciplinar, fundir e dissolver sínodos. C. Resolver
em última instância, dúvida e questões que subam legalmente dos concílios inferiores. D. Corresponder-se em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil com outras entidades eclesiásticas. E. Jubilar ministros. F. Receber os dízimos das igrejas para manutenção das causas gerais. G. Definir as relações entre a Igreja e o Estado. H. Processar a admissão de outras organizações eclesiásticas que desejarem unir-se ou filiar-se à Igreja Presbiteriana do Brasil. I. Gerir, por intermédio de sua comissão executiva, toda a vida da Igreja como organização civil. J. Criar e superintender seminários, bem como estabelecer padrões de ensino pré-teológico e teológico. L. Superintender, por meio de secretarias especializadas, o trabalho feminino da mocidade e da educação religiosa e das atividades da infância. M. Colaborar no que julgar oportuno com entidades eclesiásticas, dentro ou fora do país, para o desenvolvimento do Reino de Deus, desde que não seja ferida a ortodoxia presbiteriana. N. Executar e fazer cumprir a presente Constituição e as deliberações do próprio concílio. O. Receber, transferir, alienar ou gravar com ônus os bens da Igreja. P. Examinar as atas dos sínodos, inserindo nelas observações que julgar necessárias. Q. Examinar e homologar as atas das comissões executivas, inserindo nelas observações que julgar necessárias. R. Defender os direitos, bens e propriedades da Igreja. Parágrafo único. Só o próprio concílio poderá executar o preceituado nas alíneas A, G, H, J e M.